O projeto Fragmentos chegou na metade e por isso eu convidei o Luffy Steffan. Tudo bem, Luffy? Tudo bem. Pra gente comentar, então, fazer uma espécie de um balanço dos fragmentos do Globoplay, aproveitando que a gente está no final do ano e aproveitando que o Fragmentos chegou à sua metade. Bem, antes de mais nada, é preciso dizer que o projeto Fragmentos foi lançado em janeiro de 2024. Os canais oficiais da Globo anunciaram o projeto Fragmentos como sendo a disponibilização no Globoplay de 28 títulos dos acervos da Globo, de 2 a 20 capítulos, certo? Isso mesmo. Começou em janeiro desse ano. Começou em janeiro de 2024 e nós chegamos a novembro com o 14º título, ou seja, oficialmente nós chegamos à metade do projeto Fragmentos. Isso. Faltam mais 14 títulos que irão ao ar aí durante o ano de 2025, né? É isso mesmo. Na verdade, quando eles anunciaram, que foi na época ainda do Eric Bretas, né, que estava na Globoplay, eles falaram isso, 28 novelas de 2 a 20 capítulos. E o que a gente viu até agora, de 2 capítulos, tem o Rebu, por exemplo, né? Agora, nenhuma chegou a 20, né? Não. Aqui tem mais, é Sol de Verão, que acho que Sol tem... de Verão que foram uns 8. Uns 8. Não lembro. E aí a gente resolveu fazer esse vídeo justamente porque supostamente estamos na metade, né? Exato. 14 novelas já estão lá. Exato. Se realmente forem apenas 28, faltam 14. Então estamos na metade, então a gente vai fazer esse balanço. Fragmentos, parte 1, né? Parte 1. Depois a gente volta para fechar esse projeto. Isso mesmo. Como que a gente vai fazer? Qual vai ser a dinâmica do vídeo? Eu pedi para o Luffy ranquear os 14 títulos das que ele menos gostou para que até as que ele mais gostou. E aí a gente vai, cada um vai falando a sua e vamos comentando. Tá bom assim, Luffy? Tá ótimo. Tá bom para você? Tá bom. Então tá tudo certo. Só que antes da gente começar de fato o vídeo, eu gostaria que vocês assinassem o canal, deixassem já um like, porque com certeza esse vídeo vai ser ótimo. E também depois deixem nos comentários o ranking de vocês. Quais as novelas que vocês mais gostaram e menos gostaram das apresentadas até aqui no Projeto Fragmentos. E eu aproveito também para dizer que quem quiser, siga também o meu canal, Luffy Nafta Luffy, onde eu faço também vídeos, acho que todos já sabem. Inclusive tem alguns vídeos nossos, né, em parceria lá, outros aqui. Temos essa parceria. Exato. Então é isso. Parceria de anos. Parceria de anos. Vamos lá então. Vamos lá. Você começa ou eu começo? Posso começar. Então começa. Fala aí qual foi dos 14 títulos a que você menos gostou. Olha, dos 14 títulos, a que eu menos gostei foi Sinhazinha Flor. Gente, eu achei a novela bizarra, assim, no mau sentido. Eu também achei. Nossa, eu achei um absurdo aquilo. Eu falei, gente, o que é isso? Como que a Globo apresenta um negócio desses? Não, tô exagerando, né? Não é assim tão ruim. Eu queria dizer, antes de mais nada, que às vezes as pessoas pensam que quando a gente não gosta tanto de uma coisa, a gente quer que a coisa seja eliminada. Não é isso. Não é isso. É claro que é legal. Entrou Sinhazinha Flor, que bom que a gente pode ver aquilo. A gente pôde conhecer, eu não conhecia, né? Eu também não conhecia nada. A gente conheceu, a gente reviu aqueles atores maravilhosos. Não, então, alguns nem tão maravilhosos. Mas assim, eu também não tinha nenhuma referência de Sinhazinha Flor, não sabia nem muito bem o que se tratava, só o que a gente já conhece, né, das referências, né, bibliográficas. Mas eu achei a novela trash, né, mal produzida. Eu achei tudo muito esquisito, assim. Sabe o que me lembrou? O quê? Lembra na TV Pirata que tinha uma novela chamada Rala Rala? Rala Rala. Me lembrou Rala Rala. Eu falei, gente, eu tô vendo Rala Rala. Parecia uma paródia de novela. Parecia uma paródia, porque tinha umas coisas tão excessivas que parecia a TV Pirata, que tirava sarro disso. Sim. E como Rala Rala era uma fazenda, também tinha uma coisa... É verdade. Eu lembrei de Rala Rala. Eu fui depois até procurar Rala Rala no YouTube, porque na Globoplay não tem Rala Rala, tem Fogo no Rabo, né? E não, acho que eu achei uns pedaços, mas então Sinhazinha Flor, eu achei uma novela meio bizarra. A impressão que dá é que eles queriam reeditar o sucesso de Escravizaura. Então uma novela semelhante na proposta, mas ficou muito esquisito aquilo. Então, bem, eu já vou adiantar que Sinhazinha Flor não é a pior de todas da minha lista. Tem uma que eu acho ainda pior, mas Sinhazinha Flor é a penúltima, tá? E qual que é a última, então? Já vou falar. Tá.
Eu acho que eu vou falar já. É melhor você já falar, Não, eu acho que eu vou falar, vou dar a minha impressão opinião. de Sinhazinha Flor. Sinhazinha Tá, Flor. faça isso. Que é assim, eu acho, isso eu comentei no meu vídeo, né, sobre Sinhazinha Flor, eu acho os 2 primeiros capítulos muito, mas muito ruins. Muito mal dirigidos, extremamente mal dirigidos. Era uma coisa assim vergonhosa que não parecia o padrão Globo de qualidade. Porque tem 3 coisas que me vêm à cabeça quando afirmam isso. Primeiro, tem uma cena horrível em que a Beth Mendes discute com a Ruth de Souza. É horrível aquela cena. É muito ruim aquela cena. A Beth Mendes dá uma canastrada horrorosa. Não é culpa da atriz. A gente sabe que a Beth Mendes é uma grande atriz. O problema ali faltou uma direção de atores para conduzir aquela cena de uma forma minimamente apropriada. Outra questão que eu também fiquei assim passado foi aquele personagem Brás, que era interpretado pelo irmão da Isabela Garcia, o Ricardo Garcia, que ele aparecia de costas e dublado. Foi muito esquisito. Aí depois eu até fiquei esperando os capítulos do meio, os capítulos finais, para ver se o Brás voltava a aparecer. Mas ele não apareceu. Eu queria entender o que aconteceu ali, que o personagem aparecia de costas e aparecia dublado. Mas o Ricardo Garcia já tinha feito outras novelas? Já, pois nós vimos Ricardo Garcia nos fragmentos do Grito e nos fragmentos do Estúpido Cupido. Ah, esse é o Ricardo Garcia? Gente, eu não tinha nem entendido que era a mesma pessoa. Sim, no Grito ele é irmão mais novo do Guto. Exato. E da Françoise Furton. E no Estúpido Cupido, do Ricardo Blá. Do Ricardo Blá, exatamente. Mas essa pessoa é irmão da Isabela e da Rosana? Gente, eu nunca soube disso, olha só. Gente, como é que ninguém nunca me falou isso? Como é que ninguém... Isso foi outra coisa muito ruim que eu achei dos 2 primeiros capítulos. E também aquela cena em que o Eduardo Tornag sobe numa árvore para tentar fazer uns uivos de lobisomem para assustar as pessoas que estavam pensando. Gente, aquilo parecia sítio do Pica-Pau Amarelo. Aliás, a caverna onde ele esconde o cara no começo parecia a caverna da Cuca, o cenário, né? Claro, da Cuca era mais psicodélica, mas era um cenário fake. Não, e aquelas roupas das mulheres? Parecem uns vestidos de papel crepom. Não parecem uns enfeites de bolo antigo? Eu falei, gente, uns babados horrorosos. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, né? Enfim, a novela eu achei bem sofrível. Sinhazinha Flor é a minha segunda pior novela, porque a pior de todas que eu achei, e eu vou justificar bem o porquê disso, foi Voltei Pra Você. É uma das minhas também, mas não chega a ser a pior. Não, mas no seu vídeo sobre Voltei Pra Você, você elogiou a novela. Não, eu elogiei alguns pontos, mas assim, se a gente, já que é pra fazer o ranking, depois a gente vai avançar, você vai ver. Ela tá nas finais também pra mim, porque outras são melhores. Por que eu não gostei? Bem, primeiro que Voltei Pra Você, eu lembro quando ela passou lá entre 83 e 84, tá? Sim. Eu não gostava dela. Eu não gostava. Eu não tinha o menor interesse por essa novela. Primeiro porque a trama dela é muito fraca. Sim. Segundo porque tem um elenco, assim... Eu acho aquele elenco mal escalado. Não tem nenhum grande nome naquele elenco. Claro que... Cristina Mulins, Paulo Castelli, Paulo Figueiredo, Leonardo Vilar, Neuza Amaral, Nelson Xavier, eles são grandes nomes, grandes atores, eu sei disso. Mas eu estou falando de Star System, né? De atores com aquela qualidade que faz com que chame público para a novela, para o filme. E não tinha isso nessa novela. Por exemplo, eu havia assistido no ano anterior Paraíso, do Benedito Rui Barbosa. Paraíso é uma novela muito melhor, porque Paraíso tem uma trama muito boa. Aquela trama do amor, do filho do diabo com a Santinha, é uma trama muito boa. Mas que trama que é, Voltei Pra Você, gente? É uma trama de vingança, com o rapaz que volta para reaver as terras que o coronel havia roubado quando ele era criança. Não, eu achava tudo muito... Era uma novela feia, achava o elenco mal escalado, a trama muito sem... Uma novela feia, sem apelo, uma trama sem apelo. E o último capítulo... gente, não. O que foi aquele último capítulo, né? Porque a Pituca e o Serelepe, eles se resolvem no penúltimo capítulo, não é? Uma cena muito sem graça. Parecia... Aliás, acho que o casal não tinha nem química, tá? Só pra começar. Eu gostei desse casal. Calma. Depois você fala. O último capítulo foi todo em cima do casamento da Dona Paciência. Sim. Que coisa chata. Enfim... eu lembrava, eu já achava a novela ruim lá em 1983 e o fato de eu revê-la nos fragmentos apenas veio a corroborar o que eu já pensava sobre ela.
Eu achei a novela, eu achei tudo isso também, eu acho que a novela é fraca, sem dúvida, mas não sei, talvez alguma coisa me pegou pela memória afetiva da época, as músicas da trilha nacional que eu acho boas, alguma coisa, a ambientação do São João del Rei, as cenas externas, aquilo lá, aquela singeleza, eu achei interessante. Mas claro que é uma novela, deu pra ver que a novela era fraca. Isso todo mundo sabe, o próprio Benedito, né? O não gostou de fazer, isso já é público notório. Então, pra mim, eu votei pra você, a minha, são 14, seria o número 12 no meu ranking, por exemplo. Tem uma no meio. Tem uma no meio, que é a que você vai falar agora, então. Que é Gina. Porque Gina... tem os mesmos problemas, às vezes, que Sinhazinha Flor, né? Um elenco esquisito, meio mal escalado, tem umas coisas estranhas. Ou seja, na minha visão, o Erval Rossano, que era o diretor do Núcleo, nem sempre ele acertava, né, nessas novelas das 6. Então acertava, às vezes, e errava em outras. E errava feio. Errava feio. Então Gina, como também já foi falado tantas vezes, era uma novela problemática, o livro era outra história, eles mudaram para forçar a novela a ser uma novela das 6. Ficou uma coisa super esquisita. E aquela coisa clássica dos atores mal caracterizados. Caracterizações horrorosas. Os atores que não mudam de em várias fases. Então a novela Gina, eu achei fraca. Pra mim ela seria a número 13, né, nesse ranking. Sinhazinha Flor 14, 13, Gina 12, voltei pra você. E Gina, o que eu gostei foi o comecinho, os 2 primeiros capítulos. Porque ainda tem aquela coisa do Rio, meio anos dourados, né? Que eles tentam fazer uma coisa da bossa nova. É aquilo, todos os fragmentos são interessantes arqueologicamente, porque tudo é interessante. Sim. Você fala, bom, agora, outros são melhores, uns são melhores, outros são piores e tal. Mas assim, realmente, Sinhazinha Flor que eu menos gostei, depois Gina, depois voltei pra você. E você, o que tem a dizer sobre Gina? A mesma coisa. Então, é a mesma coisa que você, os mesmos... Só que Gina não está tão atrás. Ó, tá vendo? Tem várias na frente. Entendi. Depois eu vou dizer por que Tá bom. quais foram os pontos positivos que eu vi em Gina, tá? Certo. Mas então você viu pontos positivos? Vi, consegui ver. Tá, entendi. Eu vou ter pra você, 13 foi Sinhazinha Flor, 12 foi Uma Rosa com Amor. Já? Já. Jura? Juro. Ficou assim embaixo pra você? Ficou. Pra mim, Uma Rosa com Amor ficou baixo. Então conte por quê. Porque... assim, eu não gostei. Eu achei a novela muito... Ela tem um quê, assim, de novela tola. Eu achei a trama muito tola, sabe? Ela tem algumas coisas que me incomodou, meio uma coisa muito infantil até. Ela tem uma pegada infantil que não me desceu muito bem. Talvez, eu nunca vi essa novela, porque quando essa novela passou eu era criança de berço. Sim. Então... Criança de berço eu tava no berço. E quando reprisou não teve mulher, e quando reprisou eu não vi. Então, é uma novela que eu nunca havia visto. Então, assim, talvez se eu tivesse visto quando criança, eu tivesse guardado ela uma memória afetiva forte. Mas como eu a conheci de fato adulto, então eu não tenho essa ligação com ela. Então eu acho que o grande problema de Uma Rosa com Amor é a novela ter uma trama muito folhetinesca demais. Eu percebi que parece que ela foi uma novela bem escrita, porque afinal de contas foram mais de 200 capítulos, era uma novela muito longa, e o autor tinha que criar várias situações ali para fazer render aquilo. Mas tinha pontos positivos ali, eu acho que a Marília Pêra estava muito bem naquela personagem, eu acho que ela deve ter segurado bem aquela personagem. Mas eu não gostei tanto de Uma Rosa com Amor, não, desculpa. Eu gostei, acho que a novela me surpreendeu, também não tinha nenhuma memória afetiva. E eu não esperava muita coisa também, pra falar a verdade. Mas eu achei legal, assim, eu achei a novela simpática, né, uma novela singela. Gostei de alguns atores fazendo algumas coisas. Me surpreendeu. Gostei daquele núcleo italiano lá naquela cena do banquete, que eu achei ótima. Também achei ótima. Com todo mundo ao mesmo tempo. Aquilo é interessante. A Marília Pêra sempre ótima. Paulo Goulart. A Nívia Maria, que eu acho ela meio fraca, né? Assim, o personagem acho que não ajuda também. Não ajuda. O Marcos Paulo, que tava belo, né? Com aquele cabelo todo cacheado. Com a Tônia Carreiro, será que foi um dos primeiros casais, assim, de mulher madura com um jovenzinho? Porque eu achei isso inusitado. Adorei a Jacira Silva fazendo a personagem da Alabá, uma personagem ótima. Me surpreendeu, inclusive. Ela muito bonita também. Uma personagem negra que não era um papel subalterno, vamos chamar assim, que tinha uma função maior. Então eu achei a novela simpática,
Mas é aquela coisa, porque a gente viu só os fragmentos, né? Claro que eu acho que eu não aguentaria ver essa novela 200 e tantos capítulos. Exato, né? eu também não. Mas eu achei a novela simpática, nada demais, né? Achei uma novela interessante, é um clássico, né? O Grande Otelo ali fazendo aquilo. Enfim, eu gostei da novela, mas também não é uma maravilha, Sim. né? Qual o seu próximo título, então? Então, assim, Azinha Flor, Gina, voltei pra você. O meu 11º título é Fogo sobre Terra. Ok. Pra você ela foi boa? Você Não, vai falar daqui a pouco? acho que Fogo sobre Terra já tá na... Daqui a pouco. Daqui a pouquinho. É, porque Fogo sobre Terra eu achei assim. Primeiro que eu já não sou muito fã da Janete mesmo, da Janete Claire. Né? Eu sempre acho meio chata a desenvolvimento das coisas. Eu acho que a Janete, pra mim, pro meu gosto, eu gosto dos argumentos da Janete, mas eu não gosto do desenvolvimento, porque eu acho tudo meio chato, meio over, meio... Né? No caso de Fogo sobre Terra, como a gente tá vendo só uns pedaços, nem dá muito pra... Mas foi uma impressão parecida, assim, eu não me envolvi muito com aquilo. Achei também legal ver algumas cenas, alguns atores, como a Diniz Fati, a própria Regina Duarte fazendo aquele personagem. Tinha umas coisas legais que eu gostei. A Françoise Furton, super jovenzinha, né, que aparece ali. A Tamara Taxman, né, tem umas coisas legais, assim, de atores. Mas, no geral, achei meio chato, assim, meio sem... Não me empolguei muito. Eu vi que você falou no seu vídeo sobre a cena que aparece a Diniz Fati tocando aquarela logo no começo. Essa cena é linda mesmo, né? Linda. É uma cena muito bonita no começo. Essa cena marcou realmente, com a música, né? Que também é muito marcante. Uma cena bem dirigida, né? Essa cena é bonita. Isso é cinema, né? Absoluto cinema. Eu lembrava dessa cena porque já tinha visto ela no vídeo show nos anos 90. Alguém já tinha passado no vídeo show. Não sei se era naquele quadro. Lembra que tinha um quadro no vídeo show que era Eu Quero Ver? E aí alguém falava, eu quero ver não sei o quê. Aí aparecia. E eu não sei se foi ali, mas eu já tinha visto essa cena, né? Eu não sabia que era no primeiro capítulo da novela. Era no primeiro, né, essa cena. Ou era no segundo? No primeiro ou no segundo, não lembro mais. Eu não sabia que a cena era tão no começo. E aí quando a cena entrou, eu falei, essa cena. Então eu gostei, assim, mas no geral... E mesmo o final lá com a personagem da Nara na água, eu achei que ia ser diferente a cena. Não achei a cena tão... Ela fica parada lá como uma estátua. Fica. E aí a água... Sim. É meio engraçado, no final fica assim, com a água no nariz, né? Depois aparece e não tem mais nada, né? Quer dizer que ela ficou ali e... enfim. Não, é uma novela marcante, é importante essa novela, sem dúvida, mas não me arrebatou, vamos dizer assim. Certo, ok. Bem, a minha próxima, a minha relação aqui é Corrida do Ouro. Já a Corrida do Ouro? Já a Corrida do Ouro. Corrida do Ouro não me arrebatou. Tá. Entendeu? Eu achei ok, achei legal, mas nunca me chamou a atenção também. Também é uma novela que eu não tinha nenhuma relação quando ela passou, eu era criança demais, eu nunca vi essa novela. Eu nem sabia que ela existia, na verdade. Eu só fui descobrir a existência dela depois com o livro de Ismael Fernandes, as primeiras pesquisas que eu fiz sobre novela. Então, é uma novela que não me chamou a atenção. Claro que tem coisas ótimas. O elenco é muito bonito, Sandra Breia, Ana Magalhães, Renata Sorrá, todas lindas, divinas e maravilhosas. Araci, a própria Nívia, mas não sei, eu acho que, não sei se eu tivesse assistido na época eu teria me apaixonado por ela, entendeu? Não é um tipo de trama também que pra mim tem um apelo muito forte. Não, eu gostei dessa, no meu ranking ela tá próxima de Uma Rosa com Amor, as duas, eu achei as duas meio parecidas, entre aspas, porque é quase a mesma época, a novela das 7, em preto e branco. Claro que são autores completamente diferentes. Sim. Mas Corrida do Ouro eu gostei até um pouco mais que Rosa com Amor, porque eu achei esse elenco muito charmoso. O fato de ser a primeira novela do Gilberto, né, apesar de ser uma novela meio esquisita dele, né, ele entrou, não sei o quê, mas me interessou ver aquele universo do Gilberto Braga, que é a primeira novela. Algumas coisas me chamaram a atenção, algumas coisas que eu acho que já são toques do Gilberto, que ele desenvolve depois em outras novelas, né? Eu achei a novela interessante. Ela tinha um aspecto, pra mim, de filme francês, me lembrou um pouco uma coisa do cinema francês antigo, em preto e branco. Eu gostei, mas também não me arrebatou. Não foi assim, não, foi legal de ver, mas é o mesmo caso. Não deu vontade, assim, até agora, de todas que a gente falou, nenhuma dessas eu queria que tivesse entrado inteira pra ver queria ver tudo. Não queria ver tudo. Tá o suficiente, entendeu? Qual a próxima sua? Bom, a minha 11ª foi Fogo sobre Terra, a minha 10ª novela é Chega Mais. Ah, sim. Chega Mais,
que eu tinha muita curiosidade de ver, porque eu achava que eu ia gostar. Mas eu gosto dos 2 primeiros capítulos. Sim. É aquilo que você falou também no seu vídeo. Os 2 primeiros capítulos é a proposta do autor, que é aquela novela de crônica, uma comédia um pouco mais intelectualizada do que as comédias românticas que o Horário das 7 tinha até então. E aí aquilo não funcionou. E aí quando a gente pula pro meio, você já vê que é outra novela. Totalmente em todos mudou completamente o tom. Os atores são outros, inclusive, porque a caracterização deles está completamente diferente. Então a Sônia e o Tony Ramos completamente mudados. Então é ruim, porque a novela se descaracterizou para atender uma audiência e no fim não deu em nada, né? É o que eu sempre falo. É horrível essa coisa da novela obra aberta, né? Então vamos mudar porque o público não tá gostando. E aí vira um Frankenstein, né? Exato. Então assim, chega mais... É legal também pela imagem, ver as coisas, as músicas, os modelitos, as coisas todas. Mas o começo da novela é muito mais interessante, né? Depois fica uma novela como outra qualquer. E ainda por cima me irritou muito o finalzão com aquela personagem da Thaís Andrade, que é uma chata. E aí eu falo assim, ela é uma chata, ela é insuportável. E aí ela fica com ele no fim. Então, assim, é muito frustrante, né? Assim, eu achei a novela meio frustrante. Chega mais, não está tão abaixo na minha relação, tá? Certo. Depois eu vou falar o que eu gosto nela, tá? Tá. A minha próxima novela na minha relação é Sem Lenço, Sem Documento. É uma novela também bastante complicada, né? Porque, assim, eu acho que essa novela, ela pega por ela não ter um fio condutor forte. Ela não tem um fio condutor, né, pra falar a verdade. São várias histórias. A princípio parece que são as histórias das irmãs empregadas. E a princípio parece que a Ana Maria Braga, que faz a Rosário, né, a irmã da Sônia Braga, ela é a protagonista porque a história começa com ela, com algo que aconteceu com ela. E ela fica mal afamada em Olinda e vai embora, e parte para o Rio de Janeiro atrás das outras irmãs que já são empregadas no Rio de Janeiro. Mas eu acho isso muito fraco para render uma novela, sabe? Por mais que as tramas tenha várias tramas paralelas, por mais que as outras irmãs, cada uma tenha sua própria história, e tem ali também a figura de Bruna Lombardi e Neila Torraca, e Ivan Seta. Só que as histórias deles, nesses fragmentos, a gente não consegue ter uma ideia de o que elas são, como elas se desenvolveram, porque eles aparecem muito pouco. Então é uma novela que, por meio desses fragmentos, também não tenho relação afetiva nenhuma com ela, eu nunca havia assistido essa novela, eu lembro da época que passou, mas eu não via, eu era muito criança. Eu acho que faltou, assim, uma trama que a gente pudesse se conectar mais a partir desses 6 capítulos. Eu sei que é muito pouco para que isso acontecesse, mas é tudo tão solto, tão aleatório, que eu acho que isso dificulta muito o entendimento de tudo, no geral. Eu gostei da Isabel Ribeiro, que eu acho que ela teve uma trama interessante, mas eu acho que foi a única trama, acho que é a única que rendeu uma trama interessante, porque as outras, não me parece que nada rendeu uma trama interessante ali. Você entendeu? O Neila Torraca, ele era viúvo? Pelo que eu entendi, a mulher aparecia como um fantasma? Pelo que eu entendi, foi isso. Só que a gente não sabe. E a atriz é a Cidinha Milã. É a Cidinha Milã. Pelo que eu entendi, é isso. E ele é meio Pinel. E depois, no final, ela não aparece mais, porque ele superou. Eu acho que no final, que sim. ele fala, você não vai mais aparecer pra mim. E ela não aparece mais. Eu ele acho superou que o sim. trauma, sei lá. Eu acho que o Mário Prata, isso a gente vê depois em Estudo do Cupido, ele usa muitas referências particulares dele. Sim. Então talvez aquilo tudo tinha muita coisa a ver com ele, que por meio de apenas 6 capítulos não fica claro, não fica evidente, a gente não sabe do que se trata, a gente fica boiando. Foi uma novela que eu fiquei boiando, sabe? Mas você quer falar sobre esse documento já ou ela está mais acima no teu ranking? Então, aí você que sabe o que você prefere. Não, eu prefiro que você então fale depois quando chegar na vez. Então, já aviso que vai demorar. Ela tá lá em cima. Então, pelo visto você gostou bastante. Mas enfim, não tem problema. Tá. A minha, antes de chegar mais, foi Uma Rosa com Amor, né? Foi Uma Rosa com Amor, que a gente já comentou.
Foi Quer número 9. acrescentar algo? Não, é isso. É isso que eu tô falando. Quando a gente Sim. fala isso, não é que não gostou. Sim. É que a gente tá indo da menos interessante, que cada um achou, pra exato, mais. exato. Então o número 9 pra mim é Uma Rosa com Amor. Ok, e acho que a gente chegou num ponto em que os nossos gostos se encontram. Porque a minha próxima agora é Fogo Sobre Terra. Ah, então tá parecido agora. Tá parecido. Tá meio próximo. Fogo Sobre Terra eu também não tenho mais o que falar. Eu gostei de conhecer um pouco da trama de Fogo Sobre Terra que eu não conhecia. Isso é verdade. Eu acho que nos capítulos que a gente viu, nos fragmentos de Fogo Sobre Terra, deu para ver ali uma trama forte, uma trama consistente, que envolvia a posse de terras, tinha uns índios envolvidos ali. Isso eu achei muito interessante, sabe? Para uma novela das 8, que foi escrita num período de ditadura militar, de censura muito forte do governo. Eu acho que deve ter sido uma novela realmente bastante ousada e que pagou o seu preço pela ousadia, porque a gente sabe que a Janete sofreu muito com a censura do governo federal. Aliás, na época, só né? uma adendo. A personagem da Neuza Amaral, a Nara, ela era uma indígena. Ela era uma indígena. E a atriz estava maquiada, ela estava mais morena. mais pouco, morena, né? Então tá. Era uma indígena. Acho que ela era mestiça. Acho que ela era mestiça. Era mestiça. É que eu enxergo por trás de Fogo Sobre Terra uma trama boa e uma trama forte. Então, assim, não é grande coisa, né? Está na metade para baixo da minha relação, como na sua também. Sim. Mas ainda assim eu achei ela um tanto interessante. Sim, não, ela é interessante, claro. Que mais? Agora a minha número 9 foi Uma Rosa com Amor, a 8 foi Corrida do Ouro. Foi Corrida do chegou Ouro. na Corrida do Ouro que a gente Quer falar alguma coisa? Não, é isso, como eu falei, eu achei a novela simpática, gostei principalmente da Renata Sorraco, José de Augusto Branco, a Sandra Brea, sempre maravilhosa, né? Gosto muito da Sandra. E o Valmor Chagas, eu achei ele ótimo naqueles pedaços. E a Zilka Salaberry, esqueci de falar, que é muito engraçado, né? A gente lia sobre essa personagem dela, Kiki Vassourada, né? Sim. E aí eu gostei de ver ela fazendo a Kiki Vassourada, achei legal. E eu gostei da novela, simpatizei muito. Eu queria ter visto o Paulo Castelli, que faz uma ponta, uma participação pequena, mas a gente não viu, né? Com saber. É um adolescente. E então foi a número 8. Daí a sua... A minha próxima é o que eu falei, agora os nossos novelas se encontram. A próxima é justamente Gina. Mas mesmo assim, Gina já tá quase na metade. Quase na metade. Quase na metade. Na metade para baixo ela tá ainda. Então, tem uma coisa que eu achei, além de todos os problemas que a gente já comentou sobre Gina, né? O que mais me incomodou, com certeza, foi a caracterização. Eles não deveriam ter usado os mesmos atores para épocas tão díspares da trama. Eles deveriam ter colocado atores mais velhos para a fase final, porque afinal de contas, aquelas caracterizações de Cristiano Torlone, de Lauro Góes, nossa, aquilo era horrível, era muito feio. Sabe o que eles deviam ter feito? A Torlone fazia a Gina e depois a Monada Elaci fazer. Poderia. Ia ser interessante, né? Poderia, exatamente. Mas tudo bem. Mas teve algo que eu achei interessante nessa novela, sabe o que foi? É que assim, eu também nunca havia ouvido falar nessa novela na minha vida, eu só conheci ela depois pelo livro do Ismael Fernandes. Então assim, eu sempre imaginei que Gina fosse uma novela de época na totalidade. Na totalidade. Eu acho, esse último capítulo de Gina, que é no ano de 1978, né? Eu achei que eu já conhecia, porque já rolava aí na internet nos anos 2000. Então eu achava que era apenas um epílogo da novela, era o final da novela. Mas não. Por meio dos fragmentos, a gente percebeu que os capítulos do meio, a novela já pula dos anos 50 para os anos 70, para a contemporaneidade da época em que a novela foi produzida. Sim. Ou seja, pelo menos a metade da novela é toda no ano de 1978. E eu fiquei surpreso, pensei, olha, essa novela na realidade ela não é uma novela de época, é uma novela mezzo de época, mezzo na atualidade. Mas e por isso você achou interessante? Eu achei interessante por isso. Só isso? Só isso não. É que eu achei a novela... Mas Gina, porque aí você colocou Gina acima de outras... Eu acho que eu coloquei Gina acima de Fogo Sobre Terra, Silêncio Sem Documento, Corrida do Ouro, Uma Rosa com Amor. Bom,
claro, respeita o seu Sim. gosto, mas eu falei, gente, mas Gina é uma coisa tão escalafobética. Não, mas tudo mesmo bem. assim eu acho que ela é escalafobética também. Não tem como negar que não era uma novela boa, não é possível. Bom, depois a minha eu já tava no número 8, né? Corrida do Ouro. A número 7 pra mim é Coração Alado. É mesmo. Já é a número 7, já estou na metade. Pra mim, né? Coração Alado está bem melhor começo, posicionada. Bem melhor posicionada. Coração Também Alado- a questão Janete Claire. É, um pouco. Mas não, mas ali não é tanto isso. Você viu que eu gostei mais de Coração Alado que Fogo sobre Terra. Ok. Eu acho que o Coração Alado tem Mas uma eu coisa entendo. muito legal. Ó, veja, ela já tá no meu número 7, ou seja, a metade do meu ranking. Então ela tá numa posição boa, tá na primeira metade, né? E eu acho que a novela é interessante, me interessa. Eu assistiria inteira se existisse. Ah, eu também sim. Deu vontade de ver inteira. Mas assim, aquele acúmulo de personagens, astros e estrelas me cansa um pouco. Sei. Eu falo, gente, mas como é que ela fez tramas pra Provavelmente foi uma novela meio Manuel Carlos, da Janete Claire, né? Que alguns personagens vingaram e outros não. Talvez. Porque é muita gente, muito astro, Muito astro. pra pouca trama, né? Então, assim, o Armando Boggs, por exemplo, deve ser um papel menor. Não tem, se bem que ele no final ele tem aquela coisa. Enfim, eu achei a novela interessante, gosto da ambientação da época, de 80, da trilha. A novela, ela é visualmente muito atraente, né? Eu gosto do primeiro capítulo no Nordeste, lá no negócio da Paixão de Cristo. Acho que tem várias coisas interessantes. Eu gostei da novela. Agora, a parte 2, depois da metade, né, quando a gente vai vendo os miolos e principalmente o final, é um pouco desesperador, né? Aquela loucura da Débora Duarte, né? Pesado aquilo, né? Então me deu um pouco assim, uma coisa meio... Ela meio over, né? Muito over. Muito over. Aí você fica esperando um respiro, né? Mas o último capítulo é muito bom. Aquela coisa do Valmor Chagas, que ele é absolvido de ter matado a mulher, e aí a Janete faz uma crítica ao negócio da Ângela Diniz, que estava no auge naquela época, né? Do Doca Street. Eu achei isso legal da Janete Muito fazer legal. esse... Na verdade, tanto Fogo sobre Terra como o Coração Alado vem mostrar uma coisa que eu não lembrava, eu não sabia, que a Janete, por incrível que pareça, tinha um lado feminista que ela punha. Claro. Né? E às vezes as pessoas pensam que era novela alienada, e ela tinha um lado feminista. Sim, né? tinha. Na dela, ela conseguia passar essa mensagem por baixo do pano. Isso eu achei interessante. Então a novela é boa, Coração Alado é uma novela boa. Gosto do final, daquela cena do Tarcísio falando daquele texto. Enfim, eu achei a novela interessante. Ok. Eu coloco no 7º lugar. Tá bom. A minha próxima novela é Chega Mais. Que pra mim tá no 10. Por que eu gosto de Chega Mais? Porque aí entra a questão memória afetiva. Sim. Eu vi essa novela quando era criança. Mas você viu inteira na época? Eu acho Assim, que sim. viu eu normal. acho que sim. Vi normal. A 7 da noite. Não era apaixonado, mas eu via normal porque eu via todas as novelas das 7 daquela época. Eu vi Feijão Maravilha, vi Marrom Glacê, vi Chega Mais, vi Plumas e Paetês. Então, assim, é uma novela que eu via quando era criança. Mas o que eu gostei foi exatamente de constatar isso que a gente comentou, de que a novela começou de um jeito e porque ela não foi bem aceita pelo público, o autor foi obrigado a mudar, porque é muito gritante a diferença quando vai para os capítulos do meio. É realmente uma outra novela, são outros personagens. Gente, os protagonistas, eles mudam a caracterização deles completamente, porque era uma coisa... Sônia Braga não usava maquiagem, com aquele cabelo todo desgrenhado. O Tony Ramos não aparece nos 2 primeiros capítulos, mas pelas fotos, e eu lembro, ele tinha uma barba gigantesca, um cabelo, parecia um homem das cavernas. E de repente, isso provavelmente assustou o público. E dentro das medidas que o Carlos Eduardo Novaes tomou para deixar a novela mais digerível para o público, foi então fazer com que os protagonistas ficassem mais apresentáveis, entre aspas. Aí a Sônia Braga, voluptuosa, com uma roupa muito justa, que valorizava o corpo assim, dela, com batom vermelhão, totalmente maquiada, com cabelo curto e arrumado, o Tony Ramos todo barbeado. Ou seja, você percebe ali a interferência no texto para agradar o público. E o Walter Negrão estava desde o começo ou ele entrou na metade? O Walter Negrão, o Walter Negrão desde o começo, desde do primeiro capítulo, o Walter Negrão já é acreditado como uma pessoa que ajuda o Carlos Eduardo Novaes no roteiro, porque o Carlos Eduardo Novaes não escrevia para televisão, né? E nem escreveu mais depois, também foi a única novela não.
Então é isso, por isso que eu gostei de constatar isso, entendeu? Sim. E também tem essa questão da memória afetiva, mas ela tá ali no meu, acho que é o 7º lugar, né? 1, 2, 3, 4, a minha 7ª posição. É claro que dos 14 títulos tem novelas que eu gosto bem mais. Bom, a número 6 pra mim foi Sol de Verão, que eu... pra você tá mais em cima também. Bem mais em cima. Então, Sol de Verão é o seguinte, eu tenho memória afetiva com Sol de Verão. Na época, eu era criança, quando a novela começou eu tinha 7 anos, e quando terminou eu continuava com 7, né, porque né, logo ela acabou. E eu lembro muito da época, uma época fascinante, começo dos anos 80, Sim. né? Essa época do começo da New Wave, ainda não era New Wave, mas era quase o rock nacional, tanto que a trilha nacional, que eu tenho vinil até hoje, da época, é maravilhosa. O lado A é todo de rock nacional, e o lado B já é uma coisa mais MPB clássica, mas é muito bom também. E eu lembro que a novela tinha ela tinha esse frisson, né? A abertura linda, aquela coisa do verão que mexia com a gente. O verão está chegando. Você só está colocando as qualidades. Como que essa novela foi parar na sua 6ª posição? Mas a 6ª posição já é quase o começo da pouco, são 14. Ela tá alta, Tá, mas eu vou explicar depois por quê. Justifique. O Sol de Verão eu achei assim, o começo é muito bom. Adoro aquele início que passa nos anos 70 com o Guarnieri e o Tony Ramos vendo Fantástico. Verdade. Isso eu achei interessantíssimo, matéria, eles usarem a matéria mudo. que o próprio Fantástico exibiu, porque o Manuel Carlos era diretor do Fantástico na época, né? Sim. Então ele faz uma autorreferência ali ao trabalho dele, é interessante. A apresentação dos personagens, gosto já apresenta no primeiro capítulo a crise conjugal da Raquel, a filha, né, insuportável, que é a Lívia, não, é Clara, né? Lívia era no Jogo da Vida. Eu gosto muito, depois tem a cena da festa da Clara, que é muito boa. Aquela coisa da gente não ouvir, a gente se colocar no lugar do Abel e não ouvir nada. Isso é muito bom. Então eu gostei, eu não tenho nada errado pra falar de Sol de Verão. É que assim, não me arrebatou tanto. Eu gosto. Adoro o Jardel Filho, aquele núcleo dele, daquela cena do almoço, todo mundo comendo também, é muito boa. A cena do Réveillon é muito boa. Não, é tudo ótimo. No final, aí fica ruim, mas é que aí o Jardel tinha morrido, já nem era mais o Manuel Carlos. Outra coisa. Então fica meio uma coisa meio empurrada, você fala assim, ai, acaba então. Então assim, mas é uma novela bonita, eu achei bonito. Eu acho que se tivesse inteira, eu assistiria inteira. Posso dizer que sim. Ah, sim, ok. A partir de Coração Alado, que é a minha 7ª, todas que eu vou falar agora eu assistiria inteira se existisse. Eu também. Né? Então, na verdade, é isso. Pra mim ficou a metade, eu não assistiria inteira, tô satisfeito com os... E a primeira metade eu assistiria. Tenho vontade, né? Se tivesse. Bem, a minha 6ª posição, ela está na 6ª posição porque eu já conhecia esses capítulos. Estúpido Cupido. Não. O Grito. O Grito! O Grito. Como eu já conheci os capítulos do Grito, então não foi novidade. Sim, não tinha. E foram apenas 2, né? Foram 2? São 3. Tem São o primeiro, 3. o segundo e o último. Ok. Então, o legal foi ter visto o terceiro, né? Porque o primeiro e o último eu já conhecia. O segundo capítulo. O segundo capítulo eu não conhecia. Não, é o mesmo caso. Eu também conheci o primeiro e o último. Então, mas assim, eu teria muita vontade de ver essa novela inteira, se ela de fato existisse. Também. Eu adorei o que eu vi, apesar de um capítulo ser muito chato. O último é chato. O capítulo é chato para porque é aquela coisa do chato. tipo Chega Mais. A novela não tinha dado certo, todo mundo tava reclamando. E o autor deu uma... Acho que o último capítulo é uma coisa muito introspectiva demais, aquele velório do menino. Aquilo ficou muito, sabe, acho que estendeu-se demais, ficou longo demais. Ficou longo demais. É chato de ver aquilo, né? Bonito, mas chato. O último capítulo é muito chato. Mas os outros capítulos são muito interessantes. Agora, meu Deus, eu queria muito ter visto mais de Rubens e Falco, de Oná Magalhães, da Lídia Bronde, de todos os personagens eu queria ter visto mais. De Elizabeth Savala, de Neila Torraca, de Maria Fernanda e Leonardo Vilar, Isabel Ribeiro. É lamentável que o Rebu e o Grito, por exemplo, só tem pedaços, fragmentos mesmo, não tem nem essa organização de 2 primeiros, 2 no meio, 2 no fim, que é o que tem nos outros, basicamente. Então, uma pena mesmo.
Tua próxima, então? A minha a número quinta? 5, então, agora eu entro no top 5, as que eu mais Sim. gostei. Então a número 5 é Estúpido Cupido. O que é legal. Estúpido Cupido? Eu, na época que passou, eu era bebê de berço, como você falou. Uhum. Depois, quando reprisou, também não era muito pequeno, não tinha nenhuma memória afetiva da novela. Mas eu sempre soube o que era Estúpido Cupido, porque é uma novela muito famosa, muito conhecida. O primeiro capítulo e o último, acho que eu já tinha visto na internet, nos anos 2000, já era uma coisa, Sim. né? Então, assim, não teve muita surpresa pra mim a novela. Mas eu gostei de ver, né? Eu achei muito... É uma novela muito ingênua, né? E, assim, o começo e o miolo é muito legal de ver, porque, assim, depois de Estúpido Cupido, já teve tantas novelas e minisséries da Globo que se passam nesse período do rockabilly, né? Sim. Rock and roll, anos 50, final de 50, começo dos 60, tipo Bambolê, anos dourados, tem um monte de coisa. Tem. Então a gente já viu tanta coisa nessa chave que é legal ver a primeira coisa que a Globo fez nessa chave, que é Estúpido Cupido, Exato. né? Até então não tinha feito nada. Havia feito Escalada. mas escalada é Tem outra uma pegada. fase, Outra pegada. Uma fase que tem isso, é verdade. é. Mas, então Estúpido Cupido, eu achei gostoso de assistir aquilo, adorei o elenco é muito bom. Eu achei as pessoas adequadas nos seus papéis, né? Todo mundo muito bom. E a surpresa do final, dos dois. Não. Que eu achava que era só o último que era colorido. São os dois últimos. E essa coisa da metalinguagem que eu gosto muito, eu acho aquilo genial, né? Genial. Ele vai revelando aos poucos, e no último, aquela coisa de gravar e sair e eles assistirem, aquilo é muito bom, É né? muito bom, Então eu muito gostei legal. demais, assim, disso, admirei muito Mário Prata e gostei. Minha novela número 5. Legal. A minha novela número 5 é O Rebu. Ali coladinha com o Grito, e pelos mesmos motivos. Eu já Entendi. conhecia os capítulos porque eles já haviam rolado aí na internet nos anos 2000, então eu já conhecia aquele capítulo lá do meio, 90 e pouco, não lembro, e o primeiro, né? Só tem isso, né? É o primeiro. É o primeiro e o 90 e pouco. Então eu já conhecia, mas também é uma novela que eu adoraria ver inteira, adoraria saber como foi, como que se desenvolveu, como que o Braulio Pedroso escreveu aquela trama. Essa é a sua número 5? É a minha número 5. Tá. E você? A minha 5 foi Estúpido Cupido. Ah, E a 4 foi Sem Lenço, Sem Documento. Ah, você não documento. Por que estão entre as melhores? Descobri que eu sou fã do Mário Prata, né? Ah, pois é. Não, na verdade, o que aconteceu? Silêncio do Documento também não tinha nenhuma referência, sabia o que era, que existia, nunca tinha visto cena. Ah, não, tinha visto o último capítulo, eu já conhecia, só o último. Né? Que eu assisti na internet alguma vez. Mas eu não conhecia os outros capítulos que tem ali. E aí eu fui ver, e assim, eu fiquei com muita vontade de ver inteira. Mesmo com todos os problemas que a gente sabe que ela teve e terá. Mas assim, eu achei tão interessante aquilo das empregadas, principalmente os dois primeiros capítulos, que tem esse contraste, que o Ismael fala isso no livro dele, né? Que é um contraste que aborreceu o público. Porque você tem uma novela com um núcleo popular das empregadas e o núcleo dos ricos lá, que são metidos a burgueses, artistas, publicitários, é outro mundo, né? Então é interessante ver aquilo. E nos primeiros capítulos, ele mostra de uma forma muito satírica, inclusive até agressiva, né? Como os patrões tratam as empregadas, como se elas fossem, né, tratam mal, né? Aquela cena da Marilu Bueno com a Giovanninho, que ela, não que eu seja uma patroa, né? Quer dizer, é cínica a novela, né? Acho que essa crítica também não foi compreendida e eles transformaram uma novela meio comum. Então quando você vê do meio pro final, já tá uma novela mais convencional, né? Bem basicona. No último capítulo, a Marilu Bueno fica amiga. Ela tá ótima, A Torlone também. Amiga, não sei, mas assim, muito próxima. Não, eles estão assim, não, porque a cotinha é de casa, não sei o que eu fazer. Eu não sei se aquilo também é uma ironia do Mário Prata. Eu acho que sim, sabe mas por quê? A gente não... Sabe por que é uma ironia? Porque a festa do casamento da Cotinha, que foi na casa da patroa, foi na cozinha. Isso é verdade, bem pensado. E também tem algumas farpas da Marilu Bueno, que tá ótima nesse papel, adorei, né? Ela, quando chega a irmã da Cotinha, sei lá, uma velhinha, uma idosa, e ela fala, a senhora bebe o quê? Aí a mulher, um chazinho. Aí ela vira pro marido, um chazinho. Como quem diz, o que é isso, né? Mas, então, assim, é muito engraçado. Eu gostei da novela, achei engraçada. Achei a novela ácida em alguns momentos. Ao mesmo tempo, tem coisas que são românticas, como a personagem da Isabel Ribeiro, não tem nada de ácido. É uma personagem convencional de novela romântica. E é muito legal ver a Isabel Ribeiro, que é uma atriz incrível, fazendo aquilo. Gostei de ver a Joana Fon.
E eu gostei de tudo, assim, me interessou muito a novela, eu gostaria de ver inteira, mas não tem. Eu veria inteira com prazer, fiquei com muita curiosidade. E o final, realmente esse casal bizarro de Bruno Lombardi com Ivan Seta é um casal bizarríssimo, porque o bigode dele, né? Por exemplo, eu que agora tô de bigode, mas o dele é um escovão, né? É uma então, taturana. na hora que ele beija ela, eu falo assim, gente, coitada da Bruna, né? Tá meio, né, aquele pelo entrando no nariz lá, dela. Vai que ele beija bem, né, gente? Mas enfim, eu gostei muito de Cena Sem Documento. O final, então, a última cena com a Alete Salles é muito engraçada. É muito boa aquela cena. Uma cena que terminar a novela com aquilo é muito bom. É tipo, é a última ironia do Mário Prata. Ele fala assim, quer saber? Vai todo mundo se fuder, vou terminar assim a novela. E realmente, né? Porque assim, bom, aí não tem mais nada a perder, né? Bem, a minha quarta, aqui está em minha quarta posição, é Estúpido Cupido. Estúpido Cupido. Essa coisa quase igual, foi a minha quinta. Quase igual. Eu acho muito bom aquele último capítulo, ele me conquistou de uma maneira total. Eu já havia gostado dos outros dos capítulos anteriores, mas os capítulos coloridos, a metalinguagem, o que ele faz, o personagem do Ricardo Black vai para o Rio de Janeiro, sim, porque foi contratado pela Globo para escrever a próxima novela das 7, que a novela é baseada, para escrever a novela ele se baseia na juventude dele em Albuquerque, que é uma referência do Mário Prata a ele mesmo, a própria novela, a novela dentro da novela, e nós vemos a novela dentro da novela, tudo isso antes de Espelho Mágico, ou seja, Estúpido Cupido é um prólogo praticamente de Espelho Mágico, né? Mas o Mário Prata não sabia que iam fazer Espelho Mágico. Não acho que sei. Foi uma coincidência. Não sei se foi coincidência, não, porque é tão próximo. É próximo, né? É próximo. Eu acho que a novela, Silêncio do Documento terminou em março de 77. Estúpido Cupido, né? Estúpido Cupido terminou em março de 77. E a outra estreou em maio. Em junho, mais ou menos, junho. Estreou o Espelho Mágico. Então o Espelho Mágico já estava ali no radar, né? Então eu acho muito sensacional aquilo. Achei muito legal. É muito legal mesmo. E também tem umas coisas assim que não ficam muito claras, né? O que é aquela amiga da Sônia de Paula? Você acha que elas eram lésbicas? Com certeza. Eu também fiquei com essa impressão, só que eu não lembrava agora disso. Agora que você falou, eu achei também. E tudo nas entrelinhas, nada explícito. Tem outro personagem que dividia um apartamento com um rapaz, não tinha? Era o Mederix. Mederix dividia um apartamento com um rapaz. Aquilo me soou tão sugestivo. O rapaz com quem ele divide é o Carlos Kroeber? Não, é um outro. Mas é um o Carlos amigo. Kroeber o Carlos Kroeber era um padre lá da cidade. Depois foi pro Rio de Janeiro também. Verdade. Mas o Mederix ele deu um apartamento com um rapaz. Você Pode não ser que ele disso? virou gay. Eu não lembrava disso. Eu acho que sim. Eu acho que tem muita coisa ali nas entrelinhas que a gente Pode capta, ser. Entendeu? Por isso que eu gostei tanto de Estúpido Cupido. Qual a sua terceira? A minha terceira é Os Gigantes. Olha, a minha também. Podemos falar juntos. É a única que na posição correta. Que deu match. Acho que foi a única. Os Gigantes. Os Gigantes. Olha, Os Gigantes é aquela coisa. Eu já conheci o último. Eu também. Eu não conhecia o primeiro. Também nunca tinha visto. Eu tinha visto só o último. O que entrou? Só o primeiro e o último? Eu acho que sim. Só o primeiro e o último. Acho que é só o primeiro e o último, né? Então, assim, não tem mais nenhum? Não tem o segundo? Eu não sei, talvez tenha, né, gente? Bem, eu esqueci aí também. Embaixo, a gente não lembra eu lembro mais. do primeiro e do último. O último eu já conhecia, já era bem manjado, e o primeiro não. Mas foi ótimo ver. Os Gigantes é uma novela que eu sempre quis ver inteira. Sim. Sempre quis. E é uma tristeza que não tem. Também é uma novela que a gente sabe que é problemática, com mil coisas, mas a gente quer ver. Exato. Porque até por isso mesmo, né? Até por isso mesmo. É uma novela tensa, né? Uma novela bizarra, uma novela macabra. Aliás, depois que a novela entrou no Globoplay, eu nunca tinha visto. Começou a aparecer no YouTube vários pedaços e chamadas que as pessoas estão jogando. Sim. E tem uma chamada que é puro filme de terror, né? Que é aquele da Dina, que ela cortou os pulsos, aí tem um sangue na parede. E você fala assim, gente, o que é isso, né? É o filme de terror do Supercine que ia passar. Então, assim... Primeira exibição. Primeira exibição, que na época não tinha Supercine. Então, eu gostei muito do que eu vi. O primeiro capítulo eu acho muito bom, porque ele apresenta bem a trama. O último já é um capítulo mais problemático, porque também é aquela coisa, tinha que acabar, já nem era mais... Nem era mais o Lauro César Muniz escrevendo. Então, assim, mas é legal ver o elenco, é legal ver o Lauro Corona no último capítulo, que é aquela cena ótima dele narrando. A Lídia, infelizmente, aparece pouquíssimo, né? No primeiro ela nem aparece. Não. E no último, muito pouco.
mas eu gostei de ver Os Gigantes e assistiria inteira com prazer. Eu também, e também é uma novela que eu lembro da época que passou. Ah, sim. Entendeu? Eu também não lembro assistia, eu lembro de assistir alguma coisa, mas não era uma novela que os meus pais assistiam, não se reuniam na frente da TV para assistir, mas eu lembro de ter visto alguma coisa. Então é uma novela que eu lembro a época, eu era criança e tal, eu tenho essa relação com ela, uma novela que eu conhecia, mas eu queria saber detalhes, justamente os detalhes da novela, por isso que eu queria assisti-la inteira. dá vontade, né? Então, é uma lástima que não tenha mais a novela, mas parece ser uma novela muito interessante. Eu gostei de saber pequenos detalhes, tipo de que a fazenda do personagem do Francisco Coco era uma fazenda deficitária, uma fazenda que dava prejuízo. Eu gostei de saber disso, entendeu? Esses pequenos detalhes da relação dela com o irmão, como que o irmão morreu, como que aconteceu a morte. Eu também tenho memória afetiva dos Gigantes, eu era pequeno, mas eu lembro que da novela passando, assim, que era uma coisa tensa, né? Eu percebia que a novela era dramática, era uma novela assim, né? Que as pessoas ficavam tensas com essa novela. Bom, sua segunda a minha preferida. segunda é O Grito. O Grito. Que é o que você falou, eu já conhecia também quase tudo que tem ali, o primeiro e o último. O segundo capítulo... Tem o segundo no Grito? Tem, no segundo. O Grito tem o segundo. Uhum. Não conhecia, foi ótimo ver. O primeiro e o segundo são ótimos, o último é essa coisa pastosa que você falou. Uhum. É uma novela que dá muita vontade de ver, né? Eu sempre quis ver. A gente tem o livro da Sabina Anzoateg, que é excelente, que ela descreve, porque ela leu os capítulos, né? Ela fez uma pesquisa lendo, porque também não existe a novela. Então dá muita vontade de ver tudo, principalmente o personagem do Rubens de Falco, da Ana Magalhães, a Lídia, né? Outras coisas mais. Enfim, um elenco ótimo. É uma pena realmente não ter essa novela, uma lástima, né? É uma lástima, exatamente. É a minha segunda colocada. A minha segunda colocada é Coração Alado. Coração Alado. Sabe por que Coração Alado me ganhou? Por quê? Justamente no discurso feminista da Janete Claire. Entendi. Que tem duas cenas no último capítulo que eu acho sensacionais. Bem, o primeiro capítulo, que mostra a representação da Paixão de Cristo lá em Pernambuco e tal. Esse primeiro capítulo eu já conhecia. Eu acho que era tudo um tanto quanto chato. Mas os capítulos do meio, os dois últimos capítulos, eu adorei conhecer. E assim, tem duas cenas no último capítulo que me ganharam demais. A primeira é justamente quando o Valmor Chagas sai da audiência em que ele é absolvido do crime de ter matado a mulher, que é uma coisa absurda, né? Uhum. Mas que naquela época não era tão absurda, afinal teve o caso Dock Street. E eu gosto quando a repórter interpela ele, então tem ali a crítica contundente da Janete. E depois tem uma outra cena, que é a cena da Maria Faz Favor, que ela fala da neta dela, né? Que ela não quer que a neta dela repita a história de vida que ela teve, da mulher que foi maltratada pelos homens da vida dela, que a neta dela, ela deseja que a neta dela viva num mundo muito melhor, muito mais avançado, com mais liberdade, com mais direitos para as mulheres, porque ser mulher era uma coisa muito sofrida. Aquilo é um discurso tão bonito, eu achei tão tocante aquilo, sabe? Aquilo me marcou demais. Eu acho que a novela me ganhou totalmente por conta disso. Eu lembrei de uma coisa que eu não tinha notado. Agora que você falou dessa questão do feminismo, do feminicídio, eu lembrei de uma coisa que eu não tinha feito a ligação. Se a gente parar pra pensar, a própria morte da Catuxa, embora ela quis morrer, também tá nesse tema, Sim, porque é um feminicídio. O Armando Bogos ia lá pra matar a Simone Carvalho. A ex-mulher dele, que era Simone Carvalho. É um feminicídio. É um feminicídio. Ele mata ela por engano, porque ela quis, mas ele foi lá pra isso. Ele achou que estava matando a mulher dele, exatamente. Então, quando inclusive a cena do Todo Mundo de Branco, com o Tarcísio carregando a Débora Duarte, sim, é muito simbólica disso, né? Da mulher morta, o homem levando. Quer dizer, é uma novela extremamente feminista, se a gente parar pra pensar. Sim. Agora que eu liguei essa coisa da morte da Catuxa com essas outras coisas que você comentou, né? Interessante mesmo. E a sua preferida? Minha preferida é o Rebu. É o Rebu. Eu também já conhecia. Não, eu conhecia só o primeiro capítulo. Aquele capítulo do meio, que termina com o Buza falando pro Zimbinski, assassino! Sim. Eu só conhecia essa ceninha, que eu já tinha visto no vídeo show. Mas não o capítulo inteiro. Sim.
É uma pena que só tem isso, né? Lamentável. Nem o último tem, né? Como uma coisa desesperadora, mas o primeiro a gente já conhece, que é muito bom. E esse do meio também é um capítulo muito bom, né? Sim. Que já é já tem os personagens debatendo, aí vai e volta, aquela coisa que a gente sabe, né? Da investigação. O personagem do Buza, que é muito legal. E tem aquela cena que é um flashback dele com a Beth Mendes. Já é na festa, não, é antes da festa, né? Festa. Eles conversando, aquilo eu nunca tinha visto. Então, assim, é uma novela maravilhosa, né? Com um elenco maravilhoso, com uma proposta incrível. É uma pena também, é lamentável. Nossa. As novelas que eu sempre quis ver mais na vida eram o Rebu e o Grito. E justamente essas. Por isso que elas estão no meu primeiro lugar. Porque eu acho as novelas fascinantes. Né? Eu queria ver inteiras. E acredito que se eu visse inteiras eu ia gostar muito, né? De tudo. Então é uma pena que não tem, a gente lamenta que não tem isso, e em compensação tem... Pecado Rasgado inteiro. Pecado Rasgado, Livro para Voar, umas novelas irrelevantes, desculpa quem gosta, mas que são menos importantes, até para a história da dramaturgia, né? Exatamente. E aí novelas revolucionárias, não ter, é uma coisa assim tão inaceitável, triste. É muito triste. Então a minha primeira é o Rebu. E a minha primeira é Sol de Verão. E eu vou... Vem cá, de qualquer... Vem cá. Bem, por que Sol de Verão? Porque rever Sol de Verão me fez sentir de volta... A sua juventude. A minha juventude, exatamente. Porque assim, quando Sol de Verão passou, eu fiquei encantado pela novela. Eu tinha 13 anos, eu completei 13 anos naquele final de ano de 1982. Então, assim, eu fiquei encantado porque a novela era uma novela muito bonita. Era uma novela plasticamente falando, esteticamente falando, era uma novela linda, tinha uma abertura linda, ela é muito trilha bonita. sonora sensacional. Aquela trilha sonora nacional, É demais, gente, né? ela é a novela que abre os anos 80 de verdade, né? Não é Água Viva, as novelas de 1980, é Sol de Verão que abre os anos 80. É porque já traz essa linguagem. Porque traz a né? linguagem total do New Wave, do Rock Brasil, que vai dominar boa parte da década de 80. Então aquilo tudo, para um garoto de 13 anos, aquilo me encantava demais. O elenco era bom, era uma novela solar, uma novela com muitas externas, mostrava as praias cariocas. Uma criança do interior do Brasil, era de encher os olhos. Onde você morava mesmo? Joinville, Santa Catarina. Interior do Brasil. Interior, né, gente? Ok. Província. E assim, e eu lembro também que depois da morte do Jardel Filho, a novela... Ah, sim. Total. Foi uma tristeza. Tanto que eu deixei de ver a novela porque a novela perdeu totalmente sentido. A gente percebia que os atores, sabe, aquilo tudo. Então, na minha lembrança, na minha cabeça, Sol de Verão havia ficado com essa má impressão do trágico, né, da morte de Jardel Filho. Sim. E rever aqueles 2 primeiros capítulos e os 2 capítulos do meio, eu pensei, gente, é verdade, como é que eu pude esquecer todo esse sentimento que eu tive na época que eu assisti essa novela? Eu acabei, sei lá, bloqueando, não sei o que aconteceu, e aí veio quando eu assisti a novela, essa coisa sabe? a gente sente até o cheiro da Nossa, época, né? O cheiro das muito, coisas. É demais mesmo. Parece que eu revivi, porque era algo que havia ficado esquecido na minha memória, num canto da minha memória. Eu tô até arrepiado. Eu tô emocionado falando isso. Sabe que isso realmente que você narrou, me tocou demais, sabe? Isso que você narrou, eu tenho com Top Model, que é uma novela solar também, que eu tinha a idade que você tinha em Sol de Verão. Ah, entendi. Então é uma coisa parecida. Eu lembro que Top Model, que é uma novela que quando eu fui ver no Viva, quando passou, eu achei infantil, falei assim, tola, nem né? vi tudo, mas agora eu quero ver em algum momento inteira no streaming, mas ainda não chegou a hora. Mas assim, é uma novela que eu tinha essa sensação, eu tava ficando adolescente, era uma novela solar, jovem, com uma trilha sonora nacional também muito boa. Demais. Então, só que era uma novela das 7, né? Sim. Então, isso que você narrou, você foi narrando e eu falei, gente, pra mim essa coisa é Top Model, é essa sensação, né? Mas eu acho que é isso mesmo. Sol de Verão é uma novela muito legal, que infelizmente foi atropelada pelo destino, né? Eu lembro quando o Jardel Filho morreu, foi uma comoção nacional. Foi. Eu tinha uma revista amiga, que eu não tenho mais, uma especial da morte do Jardel, sabe? Eu tive essa revista. Essa revista era emocionante, tinha as cenas do velório, com todos os atores indo ver o caixão, o Gilberto Braga de terno e gravata, vendo o caixão, a Carla Camurati, a Beatriz Segal, os companheiros de novela, Yara Amaral,
no velório, as fotos eram chocantes, assim, eram tristes, né? E assim, eu pude rever várias coisas que eu já havia apagado da minha memória, Sim. sabe? Porque foram coisas que foram também atropeladas pela fatalidade, sabe? Sim. Na minha memória. Então foi tão bom rever isso, e sentir de volta, ter de volta esses sentimentos, Sim, né? sim. Isso é muito legal. Por isso que a gente gosta de ver novelas antigas, por isso que as pessoas se apegam tanto à memória afetiva, por isso que as pessoas dizem tanto que as novelas antigamente eram melhores. Eram melhores porque a gente era criança, porque a gente... Era outra época. Era outro jeito de fazer. Não tinha que pagar boleto, que pagava boleto dos nossos pais. A vida era muito melhor, né, gente? Não é só as novelas que eram melhores, a nossa vida era melhor. A vida era mais fácil. Era mais fácil. Era mais fácil ser feliz naquele tempo. Exatamente. Mas, de qualquer forma, mesmo tirando a memória afetiva, eu acho que essas novelas, essas que a gente gostou mais, os fragmentos, elas mostram que as novelas eram mais interessantes mesmo. Sim, claro. Não é só a época, né? Existia uma outra construção de narrativa. Sim, não. Comparando com o que nós temos hoje, que é um outro cenário totalmente diferente, coisa, não tem nem comparação. Mas né? enfim, então quer dizer que o seu... Vamos então agora falar o ranking na ordem para ver se teve mais alguma que bateu? Não, Deixa eu ver, acho a que sua foi Sol de Verão, a minha foi o Rebu. É. Depois Coração Alado, a minha foi o Grito. Os Gigantes a gente bateu. Estúpido Cupido foi quase, que a minha foi Silêncio do Documento, Estúpido Cupido. A sua O Grito e o Rebu, até a sexta colocação, Tá parecido. Nós temos praticamente as mesmas novelas. Só não tem o Silêncio do Documento, pra você tá mais Pra embaixo. mim tá mais embaixo e pra mim chegar mais tá mais em cima do que você, exatamente. E depois Gina, que mais que tem aqui? Fogo sobre Terra. Eu acho que numa mais... Aí as últimas 7 são as mesmas suas também. Sinhazinha Flor quase, a minha foi a Quase. última, a sua foi a penúltima. Então, resumindo, é isso, né? Vimos os fragmentos, agora a gente se prepara pra segunda leva, que começa em dezembro com o Carinhoso. Que vai ser agora, e depois de Carinhoso mais 13 novelas, ou seja, se for uma por mês, como tem sido, vai acabar em janeiro de 2026. A não ser que eles ponham duas no mesmo mês. E já liquida. Vamos ver o que vai agora, acontecer. existe essa dúvida, né? Será que vão ser só 28? Talvez, de repente, sejam vão ser mais, né? Porque assim, se for só 28, significa que vai entrar muita novela antiga inteira. As que existem. Exato. Né? Então, o futuro a Deus pertence. Gente, muito obrigado por ter chegado até aqui. Eu quero agradecer o Luffy por ter aceito o meu convite, de ter vindo até aqui no Eu que agradeço. Eu sempre aceitaria os seus convites, Nilson. A não ser que você me convide para... Vamos comentar a novela atual. Aí eu não vou vir. Eu não venho. Me respeite. Não, tô brincando, né, gente? Pessoal, deixem um like, curtam o canal, façam vocês nos comentários quais foram as novelas, ranqueiem as novelas, coloquem os as fragmentos. Suas. E também assinem o canal do Luffy. Assinem meu canal. Prestigiem o canal do Luffy, que também é muito legal. O Luffy tem todas as novelas do Fragmento comentadas, vídeo por vídeo, assim como eu também fiz. Você também tem. Ele também fez. Então, mas é isso, gente. Obrigado, também adorei, Nilson. E estamos aí, né? Estamos aí. Fortes. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.